Obrigada. Receba os aplausos de todos que estão presentes aqui. Para mediar esse painel aqui, chamo por gentileza o Paulo Agostinho. O Paulo iniciou sua trajetória como atendente de uma das maiores redes de fast food do mundo e hoje é uma das vozes mais importantes e influentes da carreira em empregabilidade no Brasil. Com mais de uma década de experiência em recursos humanos, já analisou só 31 mil currículos e entrevistou só quase 2.000 profissionais. Minha Nossa Senhora, meu irmão, que coisa boa te receber. Fiquem à vontade, nossas cadeiras estão ali, daqui a pouco uma aguinha vai chegar para todos, né, Mali? Eu só queria lembrar, Thiago, que daqui a pouco a gente tem o quê? Luciana Mello. Que coisa linda, coisa linda. Então vamos para o nosso primeiro painel do Fórum Brasil Diverso. Vamos embora, obrigada. Fiquem à vontade, gente. Obrigado. Olá, pessoas. Bom dia. Uma satisfação, mais uma vez, participar de mais uma edição do Fórum Brasil Diverso. Estou indo aqui agora para a minha terceira edição. Já gostaria aqui de verbalizar os meus agradecimentos ao Maurício, à revista Raça, por mais uma oportunidade de me sentar aqui com pessoas tão ilustres, que eu tenho certeza que nós vamos fazer boas provocações no dia de hoje, indo muito de encontro com o que a gente já pôde apreciar no dia de ontem, e aí a gente vai poder aprofundar agora, trazer um pouco das boas práticas de grandes organizações que a gente sabe que ainda hoje é muito complexo quando a gente pensa no dia a dia prático do que acontece, diversidade e inclusão. Eu falo que eu tenho um pouquinho desse conhecimento, uma vez que eu atendo as duas pontas, tanto empresários quanto pessoas em processos de recolocação e transição de carreira. Portanto, eu já gostaria aqui de iniciar, passando a minha fala para o Éder. Éder, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho, que vem aí de uma trajetória como CEO de grandes corporações, tendo a oportunidade de atuar globalmente, e foi um dos pioneiros também no sentido de trazer um programa para a empresa da qual você fez parte, de inclusão. Eu queria que você contasse para nós quais foram aí os desafios no sentido de trazer essas políticas afirmativas nessa sua jornada. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Maurício, meu grande amigo, à revista Raça por esse convite. É uma honra estar aqui, realmente uma honra. Não é a primeira vez. E também, já respondendo a sua pergunta, tudo iniciou-se em um contato que eu fiz com o Maurício, não? E que eu tinha uma certa miopia. Não? Eu tive 42 anos na empresa, 42 anos, trabalhei 42 anos, em vários cargos de liderança e em vários países. E eu estava no Brasil numa posição global. Eu era CEO global nesse momento, mas estava no Brasil. Eu decidi retornar ao Brasil por motivos pessoais. E nesse momento, eu entro na empresa e só tem branco na área administrativa. Branco. Branco. Uma empresa com 300 funcionários aqui, uma empresa muito conectada à inovação, à criatividade, porque nós criamos fragrâncias. Então é criatividade, inovação, criatividade, marketing. Eu ando na empresa, eu olho e falo, tem algo errado aqui. Uma coisa aqui não está. Como pode ser que um país que tem 50% da população negra e aqui dentro não tem nenhum negro? Desculpem, não quero ofender, tinha negros. Mas vocês imaginam onde eles estavam trabalhando. Ou na área produtiva, ou como assistente de laboratório. Não? Então isso me criou um incômodo. E aí eu tive contato com o Theo. O Theo, ele era CEO da Bayer, e a empresa que nesse momento estava ao lado da Bayer. E eu tinha contato com o Theo. E o Theo me colocou em contato com o Maurício. E foi aí que eu abri os olhos, realmente abri os olhos. Não? Abri os olhos para toda essa irresponsabilidade branca, abri os olhos para essa intolerância, não? E comecei a trabalhar. E aprendi uma coisa, que você tem que ser antirracista. Antirracista. Eu tinha aquela pretensão de, não, eu venho também de... eu não venho de berço rico, vamos dizer assim. Então eu achava que essa meritocracia, não, tinha que existir, que é um erro enorme, que eu aprendi também. Não?
Então, o que eu gostaria de falar a nível global, um pouco saindo para o global, eu estabeleci um projeto aqui de inclusão, um projeto que eu considero com sucesso, porque tinha metas. Houve uma mudança enorme dentro da empresa, essas mudanças aconteceram, mas não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Tem muito a que ser feito. E nesse momento de polarização política, as coisas pioraram. Pioraram. Olhando, quando eu olho os patrocinadores e penso no passado, na época da moda, tinha muito mais patrocinadores. Então, isso é um problema que nós temos que discutir e temos que enfrentar, e temos que seguir adiante. Eu gostaria de dizer que alguns avanços aconteceram, a nível global, passando um pouco a sua pergunta global, a nível global, se vocês olharem a Índia tem um programa de inclusão desde 1950, que funciona, está seguindo, que tem seus defeitos, porque as castas estão conseguindo, as castas inferiores, assim descritas, estão conseguindo galgar posições até no governo, em empresas, eles realmente estão conseguindo quebrar esse paradigma, dando 50% de cota. 50% de cota em todas as universidades e em todo o funcionalismo público. Porém, eles estão cristalizando o problema da casta, que isso também é um problema. Ou seja, você pode chegar lá, mas você continua sendo uma casta inferior. Esse é um problema que eles têm que resolver. E também a questão polarizante da política na Índia. Está acontecendo muito do que está acontecendo aqui. De um modo geral, nós tivemos avanços globais, muito interessantes. O Canadá, na África do Sul, na Índia, na Malásia. Eu vi isso, porque eu participei desses projetos. Outros avanços interessantes a nível global que eu vi é que muito das políticas, elas foram introduzidas na legislação, que foi o que aconteceu no Brasil com o programa de cotas, que começou em 2012, se minha memória não está ruim, e que hoje é lei. Um outro fator interessante que acontece no Brasil também, que é um bom exemplo, é que o funcionalismo público, a cota passou de 20% para 30%. Interessante, importante. Então, a nível global, as coisas caminham, mas há um refluxo, infelizmente, e tudo isso se inicia, na minha opinião, no momento que a Corte norte-americana decide terminar com as cotas nas universidades. Não existe mais cota nas universidades nos Estados Unidos, e todo mundo agora fala de meritocracia, que é um engano. Na minha opinião e na opinião de muitos, é um engano, porque você não parte igual. Não pode ter meritocracia se não partimos iguais. Não partimos iguais, ok, a meritocracia está aí e é bem-vinda, mas não é o caso na questão de inclusão. Então, com isso, muitos países que estão pendendo muito para a direita estão utilizando esse speech, essa fala da meritocracia, que é negativo, é realmente negativo. E, por outro lado, como eu disse, ações estão entrando dentro da legislação. Uma outra coisa interessante que está acontecendo é a questão do público-alvo a nível global. Eles estão olhando muito a questão racial, olhando também a questão territorial e a questão socioeconômica, que é algo importante, são políticas sérias. E geração de evidências. São países sérios que estão trabalhando na geração de evidências, ou seja, provando que há realmente uma melhoria. Então, do modo geral, eu diria que o que eu vi é um avanço, porém, temos muito trabalho a fazer, porque está havendo uma pressão para retrocesso. E eu espero que isso seja discutido nesse fórum. Como agir para interromper esse retrocesso e realmente progredir. Eu esqueci de me descrever. Perdão. Bom, eu sou branco, calvo, o que sobrou de cabelo é branco, o que sobrou é branco. Estou vestindo um paletó cinza e um tênis preto.
Não tem nenhum problema, porque eu acabei fazendo o mesmo. Mas eu confesso que foi o seguinte, quando a gente subiu aqui, estava tudo, antes de subir, na verdade, estava tudo tranquilo. Só que aí falou que a gente está ao vivo para mais de 100 mil pessoas, aí deu uma balançada na estrutura. Portanto, eu sou um homem preto, tenho 1,82 m de estatura, estou aqui utilizando um sapatênis na cor preta, estou com a calça, uma pegada meio social, numa cor azul escuro, um suéter na cor preta e uma camisa social por dentro na cor azul. Estou com corte de cabelo agora um tanto mais que social, vamos assim dizer. Dito isso, só pegando um pouquinho da fala que o Éder trouxe, é muito assertivo, uma vez que ele tem esse olhar global, como eu mencionei anteriormente, esteve aí à frente de grandes corporações, atuando há muitos anos, e quando a gente olha para esse retrocesso, querendo ou não, o Brasil ainda olha muito para fora, e essa desaceleração que foi pontuada lá fora, e eles quiseram implementar aqui dentro, para a gente também, só que a gente sabe que são realidades diferentes, são momentos diferentes, e a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa em fazer dados movimentos. E aí, uma outra questão também é quanto ao lugar de partida. Eu encarei muito isso, encaro até os dias atuais. Eu não tive a oportunidade de atuar em grandes corporações, eu não estudei em federal, então tudo que eu consegui foi com base na minha luta diária, no meu esforço. Em alguns momentos eu acabo ouvindo que o fato de o Paulo ter conseguido, qualquer um outro consegue. Não é assim. Apesar de eu ter partido de um lugar, existem outras pessoas que são pretas também, ou que fazem parte de algum outro recorte, que elas também vão fazer esse movimento, e esse movimento vai se diferenciar à medida em que ela vai evoluindo. E entendendo isso, aí eu gostaria agora de direcionar a minha fala para a Adriana. A General Motors, Adriana, ela vem aí há décadas já fazendo esse movimento de inclusão. Eu queria que você contasse para nós quais foram os aprendizados ao longo dessa trajetória, ou talvez quais foram também os desafios. Bom dia, está funcionando. Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigada, Paulo, pela pergunta, muito obrigada ao Maurício, a todos que estão promovendo esse evento tão importante. Eu sou Adriana Quintas, sou uma mulher branca, alta, tenho cabelos compridos e escuros, uso óculos com aro vermelho, estou usando um paletó verde e uma calça branca. É uma alegria estar aqui, como eu comentei. Paulo, a General Motors tem uma história de décadas na temática da inclusão, né? Não é de hoje que a GM tem essas práticas, né? Enfim, uma empresa globalmente que tem mais de 100 anos. Só para trazer aqui alguns exemplos, os nossos grupos de afinidades, os ERGs, tem mais de 35 anos. O grupo de afinidade LGBT tem 30 anos. Então, ou seja, é um tema que vem há décadas sendo tratado na empresa, né? E, enfim, ao longo dos anos a gente veio evoluindo e trabalhando nessa temática, na questão também da representatividade. Há 10 anos, há mais de 10 anos, a GM nomeou globalmente a primeira CEO mulher, a Mary Barra, da indústria automotiva, né? Então, ou seja, essa jornada vem acontecendo desde sempre. Tenho até exemplos pessoais, até na questão de valorização e de promoção de mulheres, né? Eu, Adriana, fui promovida quando estava na minha licença maternidade. Então, isso faz mais de 10 anos. Então, é algo que a gente vem trabalhando. E a gente vem evoluindo conforme a sociedade vem evoluindo. Então, o que eu quero comentar aqui é a importância de ter a inclusão como um valor dentro da empresa e uma prática integrada ao nosso negócio, desde sempre, e continua mantida dessa forma, porque a gente vê isso fundamental para que a gente tenha uma empresa sustentável dentro da sociedade e que possa atender uma imensa gama diversa de clientes. Obrigada. Perfeito, Adriana. E quando você traz essa questão do valor, ser o cerne disso tudo, realmente faz a diferença, porque é muito discurso ainda. A gente vê muito discurso. Aqui a gente é diverso, aqui a gente inclui. E muitas vezes a pessoa até consegue chegar,
mas quando ela chega lá dentro, ela não tem nenhum tipo de desenvolvimento, ela não tem nenhum tipo de acolhimento. E aí, no meu entendimento, na minha pequena aqui, opinião, eu prefiro não chegar se for desse jeito, né? Para chegar e ser hostilizado em um ambiente que não possa ali agregar. Então é bacana você realmente trazer essa questão do valor, que é um diferencial da General Motors. É a prática da cultura inclusiva, os líderes, a gente trabalha para que os líderes, a liderança da empresa, que tem um papel essencial, seja uma liderança inclusiva e para que todos se sintam parte, todos nós, né? Eu também, como empregado da GM, todos nós nos sintamos confortáveis, respeitados, valorizados, e isso está intrínseco na cultura. Perfeito, Adriana, meu muito obrigado. Grazi, agora é contigo, eu quero te ouvir. Eu quero entender, na Motiva, vocês têm essa prática de diversidade e inclusão também, todo esse trabalho. Eu quero saber como funciona internamente, como vocês trabalham isso internamente e como vocês avaliam, melhor dizendo, os resultados desses programas. Paulo, bom dia. Eu sou a Grazi, eu sou uma mulher parda, tenho meus cabelos pretos, longos. Nem estou, né? Porque meu cabelo sempre foi longo, assim, preto. Estou vestida com um vestido marrom. É uma honra enorme estar aqui, pensando que saiu nessa egrégora, nesse ambiente. Quando cheguei aqui, vi a apresentação de arte, que é uma das formas de comunicar e de influenciar as pessoas, já me colocou num outro estado. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Acho que nem de contribuir, mas principalmente de aprender aqui nesse painel com meus colegas também. Antes de falar sobre como nós trabalhamos, assim, é só para trazer um pouquinho quem é a Motiva. A Motiva é a antiga CCR, nós fizemos um reposicionamento de marca, até o tema de diversidade também é um tema diferente um pouco dos colegas aqui, novo para a gente implantou o Comitê de Diversidade há 2 anos praticamente, mas a Motiva é uma empresa que está presente hoje em 13 estados, com 39 ativos, nós temos 16 mil colaboradores, dentro das nossas plataformas que são de rodovias, trilhos, através dos 3 metropolitanos, metrôs, VLT no Rio, temos metrô na Bahia e também dos nossos 17 aeroportos, 3 fora do Brasil. Mais de 4.500 estradas que a gente administra, mais de 750 milhões de pessoas que nós atendemos através dos nossos trilhos. Por que eu estou trazendo esse saber que, falando da Motiva? É imperativo que uma empresa que trabalha com mobilidade dentro do Brasil não tenha inclusão, equidade, respeito. Como que a gente vai ter, a empresa vai, agora eu vou trazer do ponto de vista do negócio, conseguir pensar diferente, pensar em experiência se ela não tem a maior pluralidade que ela possa ter. Isso é uma agenda estratégica da Motiva também. E, obviamente, é imperativo e humano. Compõe os nossos políticas e valores dentro dos nossos 3 Is, que é integridade, integração e impacto. E aí nós temos os nossos comitês de diversidade, através do nosso comitê de diversidade, através do nosso programa Pertencer, que foi inaugurado em 2023. Estou aqui com a minha head de diversidade, que é a Thaís, que é um prazer estar com ela aqui, que é quem me ensina e quem me inspira. E nós temos os grupos de minoria também, que são 6 grupos, dentro deles, né, que são os grupos que são muito comuns, mas dentro deles também nós temos o grupo de culturas e regionalidades, que a gente tem como um dos nossos temas de impacto a brasilidade, entender essa brasilidade, entender esse poder que nós temos dentro do nosso país e dentro das nossas pessoas. Dentro das nossas políticas e práticas, né, políticas e procedimentos, todos convergem dentro do nosso código de ética e dentro de direitos humanos, e principalmente do que a gente não tolera, porque tem muito da inclusão, tem muito das práticas discursivas, mas o que é tolerância zero? Isso precisa ser muito contundente para sermos muito específicos nas nossas tomadas de decisão. Para ser o antirracista, eu adorei que é, porque tem que ser muito intencional. Falando de trabalhar com grupos de minoria, e aí dentro de uma agenda que é da área de RH ou de pessoas, que é realmente trabalhar com encaminhamento de carreiras, que isso seja feito de uma maneira extremamente intencional. Então, todos os movimentos que a gente precisa fazer, e principalmente de lideranças, quais são as posições afirmativas, quais são os programas de desenvolvimento para colocar essas pessoas habilitadas a assumirem posições e novos desafios. Inclusive, agora a gente está lançando um programa, comentei contigo rapidinho, quero que você conheça muito,
que o programa Impulsione, um programa de mentoria para as pessoas negras para assumir altas posições de liderança. Nós estamos embarcando agora, é a nossa primeira edição, a gente está aprendendo, 20 pessoas, 20 potenciais líderes, homens e mulheres negros, para ascenderem em nossas posições. Partiu de um incômodo de uma foto nossa, de um encontro de líderes de um tempo atrás. Cadê as nossas pessoas? Cadê nosso Brasil aqui? E esse programa vem dessa forma, com 20 mentorados que também vão aprender, porque o aprendizado ele é mútuo, ele tem que ser mútuo. Então, esse acho que é nós vamos passar pela Pequena África, que é onde que o nosso VLT Rio passa. Vamos terminar em Samba, na Pedra do Sal. Já estou contando um pouquinho aqui do nosso programa. Vai passar pela Bahia também, para também desenvolver as pessoas de qual é a nossa potência. Esse tema, ele integra o desenvolvimento da nossa liderança como um todo. Entender as nossas potências, aprender com os outros. Então, o nosso ecossistema de desenvolvimento da liderança compõe práticas como essas. Elas precisam participar desse ecossistema. E fechando, que acho que dentro das políticas, dentro das nossas práticas, dentro do nosso código de conduta, né, dentro das políticas de direitos humanos, nós temos indicadores, temos projetos, os indicadores são acompanhados através dos nossos comitês para avaliar os impactos das nossas ações. Fazemos análises críticas, não só dos indicadores finais, mulheres, pessoas com deficiência, como que nós estamos com o nosso programa de raças e etnias, gerações, enfim, quais as ações que estão puxando, elas têm suficiência. Quais são as análises críticas que a gente promove e participa de vários níveis, né? Através dos nossos grupos de afinidade, vai para o comitê de diversidade, nós temos uma área dedicada e também compõe as nossas análises críticas na diretoria executiva e, de tempos em tempos, no nosso conselho, na nossa hold. Então, ele é cascateado, é importante trazer isso, tem uma estrutura por trás, traduzir a intenção em gestão, através de indicadores com acompanhamentos rigorosos, projetos, investimento de desenvolvimento, investimento de buscar pessoas em posições afirmativas, quais são as posições abertas e quantas que nós temos grupos de afinidade sendo ancorados, também compõem práticas, uma das práticas que eu quero destacar aqui. E dentro dos nossos indicadores, eles também têm, por exemplo, como que as mulheres voltam de licença maternidade, qual o tempo delas, como que elas vão se adaptar, tem algum ajustamento a ser feito? Isso é um indicador, a gente chama de indicador de meio dentro do conceito de gestão, que impacta na perpetuidade, principalmente no tema de inclusão. Então, são através dessas, aqui estou trazendo alguns exemplos, além dos nossos indicadores de engajamento, né, através da GPTW, que é a nossa medição oficial. Hoje nós estamos, enquanto Motiva, dentro das 15 melhores empresas para se trabalhar no país, de mais de 10 mil colaboradores. E é interessante que esse nosso deslocamento para estarmos entre as 15, imagina quais foram os pontos que mais nos destacaram. Diversidade e inclusão, temas de respeito. Foram os que mais tiveram crescimento. Por quê? Estamos investindo muito em conscientização, em desenvolvimento. Tem mais de 10.500 pessoas já com todas as nossas horas de desenvolvimento. Mais de 30 horas só dedicadas às pessoas que estão liderando os programas de afinidade, dos comitês de diversidade. E dos nossos grupos de afinidade, nós tivemos mais de 700 inscritos voluntariamente. Toda essa arquitetura de gestão é para trazer a intencionalidade, sermos muito vocais dentro de desenvolvimento de pessoas, dentro de inclusão, práticas antirracistas, tolerância zero, como que a equipe de compliance integra a gestão. Estamos falando sempre, até porque os temas têm a ver completamente com o nosso Código de Conduta de Direitos Humanos, e os nossos indicadores compõem o índice de mercado na B3. Então, está dentro da B3, é um indicador de prestígio, temos reconhecimento. Então, é importante trazer a intenção como ação, como prática, com procedimentos, com indicadores e como que isso projeta no mercado, de uma maneira bem geral. Pronto, Grazi, meu muito obrigado. E já fica a palavra de ordem aí, né? Intencionalidade. Isso muda tudo, sem dúvida nenhuma, quando se trata aí de ações dentro do contexto corporativo. Assim, eu gostaria de voltar a palavra para o Éder. Eu sei que você já adiantou um pouquinho aí dos aprendizados que você teve ao longo da sua trajetória, atuando de forma global e tendo aí a oportunidade de conhecer diversos programas em diferentes países, o que tange a diversidade e inclusão. O que te faz acreditar
tanto na implementação, no avanço de políticas raciais dentro do contexto corporativo no Brasil? Se você me permitir, antes de falar do Brasil, eu queria só dar um ponto, fazer uma análise global rápida, bem rápida. Então, há avanços institucionais claros. Existe. Porém, a base é muito frágil. E isso se prova por todo esse refluxo que está acontecendo nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, também na África do Sul. Há um refluxo na África do Sul. Há um apoderamento da política sobre programas incríveis de inclusão na África do Sul, que está realmente causando um retrocesso. Você está privilegiando algumas elites pretas. Então, isso está acontecendo. Então, só para fazer esse parágrafo, que eu acho que é importante, um outro parágrafo importantíssimo, respondendo a sua pergunta, a gente tem que sair da quantidade e ir para a qualidade. A gente precisa parar só de olhar números crescendo, cota, mas ir para a qualidade. O estudante negro, preto, que está na universidade, ele muitas vezes, nessa posição que ele está lá, é sob uma pressão enorme. Eu estava discutindo ontem com alguns jovens aqui, e esse comentário veio a mim. Assim, tipo, não, é horrível, nós somos excluídos internamente. Então, há que trabalhar isso daí, há que haver um trabalho para solucionar esses problemas, e esse local aqui é o local para essa discussão, na minha opinião. Um dos locais, existem outros locais, mas esse aqui é um local para a gente discutir e saber como a gente vai mudar isso. Respondendo a sua pergunta sobre lições e por que eu acredito, primeiro, assim, como lição, nós empresários, a gente tem que ter um comprometimento com a diversidade. Esse é o ponto 1, um comprometimento. E a liderança tem que ter um comprometimento. Não simplesmente um CEO passa, desculpa falar assim, passa a bola para o subordinado embaixo e deixa tocar. Não, tem que haver um comprometimento. E junto com esse comprometimento, você tem que mensurar os resultados. E isso é muito importante. Mensurar esses resultados, ter dados, analisar esses dados, estar seguro de que todo esse programa que está sendo implementado, e parabéns, parabéns, todo esse programa que está sendo implementado, ele realmente está agindo sobre esse grupo. Isso é importante, ter dados. Um outro ponto importante como lição é governança. Se você lança um projeto de diversidade e inclusão na empresa e não tem governança, não funciona. Não vai funcionar. Comprometimento da liderança, dados analíticos, auditoria, tudo isso é muito importante. E faz com que o preto, que o negro que esteja participando desses projetos se sintam acolhidos. Falam, não, aqui... eu vejo um resultado à frente. Não é simplesmente um número. Simplesmente contratar ou dar cota não é a solução final. Você mesmo comentou. Não é a solução. A solução não é só essa. É importante ter cota, eu sou super a favor de cota, é importante contratar, mas o negro, o preto que está dentro da organização, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que sentir, não, eu tenho um valor nessa organização. Gostei muito da palavra valor. Tem que ter um valor, eu tenho um valor nessa organização. Então eu diria, como uma frase final, eu quero repetir, é sair da quantidade para a qualidade. Precisamos melhorar. Isso, mas eu acredito. Respondendo a sua pergunta, finalmente, eu acredito, eu acho que estamos avançando numa situação de muita polarização, há toda uma pressão para retroagir alguns programas, há toda uma pressão de essa palavra meritocracia, mas eu acredito, há várias empresas, como nós vimos aqui, 2 empresas seríssimas, com projetos lindos de igualdade, de inclusão e diversidade, que são importantes.
Muito obrigado, Éder. E eu queria pegar um pouquinho disso que você trouxe e já passar a bola da vez para a Adriana, no momento em que você fala, traz esse cenário mais global, vou chamar aqui também de retrocesso, no quesito de diversidade e inclusão, desses programas, dessas políticas. Adriana, como é que a General Motors ela tem se posicionado nesse sentido? Como vocês têm mantido esse compromisso, uma vez que o mercado global, vamos assim dizer, tem demonstrado esse retrocesso? Paulo, a gente já falou aqui, né, todos os meus colegas aqui no painel, a gente reconhece que há aí há desafios, globalmente falando, né, no contexto geopolítico global, de manutenção das práticas, né. Entendemos, de outro lado, também que inclusão, estou repetindo de novo, né, inclusão é essencial e fundamental para o negócio, para a sustentabilidade dos nossos negócios. E não ao nosso ver, não é uma tendência, uma moda, é uma prática, é uma jornada longa de inclusão que deve ser mantida por muito tempo e ao longo do tempo e segue sendo mantida, né? Então, a gente continua trabalhando com programas importantes de desenvolvimento, que o Grazi falando, também o Éder, importantes programas de desenvolvimento para mulheres, para pessoas negras, e o quanto isso tem, de fato, de imenso retorno para os nossos empregados, para os nossos negócios, né? O que a gente quer seguir trabalhando para impactar pessoas, os negócios e a sociedade. Então, seguimos de maneira firme e clara, trabalhando para seguir em frente a nossa jornada de inclusão, que, como eu falei, aí tem muitos e muitos, muitos anos, e a gente tem resultados muito positivos dentro da nossa empresa. A gente trabalha também com índices de engajamento, né? Acho que todas as empresas têm as pesquisas de clima e índices de engajamento. A gente mede o índice de engajamento, o índice de inclusão, e eles têm crescido muito ao longo do tempo, ou seja, essa é uma percepção forte dos nossos empregados. Então, enfim, seguimos continuando firmes e fortes, e muito bom saber que Motiva e também as demais empresas estão fortes nesse assunto. Maravilha, uma sinergia, né? Esses programas que vocês estão aí pontuando para nós. Grazi, você já trouxe para a gente um pouquinho da atuação da Motiva, onde ela está, e na minha querida Salvador. E quando a gente fala de Salvador, eu sou baiano, né? Então dá suspeito. Mas nós estamos falando ali da capital que tem maior população negra do nosso país. Pensando isso, na atuação da Motiva, pensando em quesito também regional e local, quais têm sido os aprendizados, o que vocês têm feito ali para se moldar, e também quais os desafios, né, de segurar essa balança? Sim. Estamos em 3 estados, então tem as suas características, tem cultura dentro de cultura, ainda bem, isso é diversidade. Os nossos fundamentos, eles são os mesmos, eles são inegociáveis, os valores, a tolerância zero. Os ajustes regionais é fundamental ter. Senão não tem cultura, senão não tem diversidade. Isso é uma questão até meio que lógica, mas a gente precisa de trazer e declarar. E, obviamente, né, nós temos o metrô em Salvador, tem uma história linda do quanto o metrô todo conduzido, toda a sua operação, a sua implantação e a sua operação feito pela Motiva. É muito prazeroso e um orgulho estar numa empresa do quanto que ela impacta aquela população. E, de fato, tem que refletir dentro da nossa operação no metrô da Bahia. 78% dos nossos colaboradores se autodeclaram pretos e pardos. Nós temos ali, se eu não estiver errada, 78% da nossa liderança se autodeclara também. 30% de mulheres, e um recorte que não é ainda comum, infelizmente, no Brasil: 40% da nossa alta liderança de mulheres no metrô Bahia são mulheres. Recente, nós promovemos a número 1 do metrô, que é a nossa porta-voz da Motiva, uma mulher, que começou na nossa base, dentro dos nossos programas de desenvolvimento, dentro das nossas intencionalidades de fazer movimentação. Então, tem todo esse entender essa característica local,
E nós dialogamos muito com a nossa comunidade no local que nós estamos instalados. Afinal de contas, a gente movimenta a vida das pessoas. A gente cuida do tempo das pessoas. E dentro disso, os nossos metrôs, eu falo que eles se falam. Porque tem frases antirracistas. Nós temos na nossa estação Mussurunga o espaço Nelson Mandela, que é um espaço de resistência. E qual que é a função dele? Acolhimento. Ele tem uma estrutura para acolhimento psicológico, social e jurídico, para dar suporte às pessoas, dar suporte aos nossos clientes. Né? São clientes, não são usuários, são clientes. E os nossos pessoas, os nossos colaboradores Motiva, eles têm uma carga bem adequada de formação para ajudar nesse letramento local. Então, é fazer de dentro para fora. Porque tudo que acontece dentro é reflexo do que precisa ser. A nossa responsabilidade, a responsabilidade da Motiva e a minha enquanto ser humano, o meu campo de atuação, isso é um compromisso ético que nós temos. Então, nós temos essas práticas que se ajustam à localidade e comunicam. Temos painéis antirracistas, temos indicadores sobre isso, por isso que traduzir indicadores em governança, em trazer estrutura para realmente dar ritmo e cadenciamento no processo é fundamental. Tivemos agora recente, que a gente foi agraciado mais uma vez pelo selo, Diversidade e Inclusão, o selo na Bahia, por as nossas práticas internas refletirem em práticas externas, serem estruturadas, fazem parte da nossa composição estratégica, e o selo Lilás também pelas práticas tanto de aumentar o número de mulheres dentro das nossas bases, né, principalmente nas posições técnicas, de liderança, e práticas de retorno à maternidade, de suporte às gestantes. Então, a gente tem sido uma jornada muito feliz e é a jornada que nos inspira para dentro dos outros sites da Motiva. Então, também usar esses players, usar essas fontes de inspiração e que têm sido muito bem sucedidas para os nossos outros ativos, tanto os que já têm bastante tempo, que nós temos ativos de bastante tempo, quanto os novos, nossas novas concessões. É dessa forma, da mesma forma que a gente também se ajusta ao VLT Rio, que também tem suas outras características, as suas outras jornadas, entender as suas outras trajetórias. Isso também é diversidade. É como que fazemos o nosso ajustamento da nossa governança, mas também do modo de ser e fazer. Perfeito, Grazi. E aí, o nosso tempo aqui já está encerrando. Então, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica. Eu vou direcionar minha fala agora para o Éden. Vou pedir para vocês serem mais sucintos, tá bom? Na fala de vocês. Éden, eu sei que você já trouxe aqui várias nuances do que você está vendo de prática agora global. Mas agora eu queria ver um pouquinho da sua individualidade mesmo. Quais foram os aprendizados que você teve ao longo dessa jornada? Bem rápido. Não é filantropia. Tá? Isso não é filantropia. As empresas que acham que isso é filantropia, o programa não vai adiante. Não é filantropia. Tá? Os programas de diversidade e inclusão em empresas sérias, tá, atraem talentos, e é o que nós precisamos. Tá? A diversidade atrai talentos. Empresa como a que eu trabalhei, eu estou aposentado, eu não comentei isso, estou aposentado. Empresas como eu trabalhei, que é pura inovação, não? Necessita de diversidade. Nós precisamos de diversidade. Não é favor, não é filantropia. Não? Então, é isso que eu acho que é muito importante. Então, nós temos que o negro, o preto, não? A mulher, não? O LGBT que esteja dentro da empresa, dentro desses programas, ou fazem parte da empresa, mas não estão em programa nenhum, eles têm que se sentir valorizados. Não podem se sentir excluídos dentro da própria empresa. E, de novo, não é filantropia. Não é. É negócio. E empresas ganham dinheiro com diversidade. Ok? Obrigado. Não ia fazer propaganda disso daí. Não, mas é verdade. Nós temos um perfumista negro, na verdade preto. Ele é preto. Francês, não, ele esteve aqui no fórum do ano passado. Ele começou na Sunrise como assistente no laboratório. Entrou dentro do nosso programa, não, e hoje ele é um grande perfumista. Não, ele é um tão grande perfumista que ele foi expatriado da França para o Brasil. Não, e isso graças ao Maurício. Não.
houve uma exposição dele aqui no mercado brasileiro e as empresas realmente se interessaram muito nos perfumes que ele criava, não? E também são perfumes diferentes, ele cria de forma diferente. Essa é a diversidade, não? E hoje ele está no Brasil, chama-se Gerry Padoli. Não. Não, tá tudo bem, a gente precisava compartilhar essa experiência, que bom que o Maurício aqui deu esse toque. Adriana, sendo bem sucinta, eu queria que você trouxesse para a gente quais são as tendências, como a General Motors enxerga as tendências no quesito de diversidade e inclusão daqui para frente, nos próximos anos. Pensando numa indústria, né, de grande porte, e a gente já comentou aqui muito, a inclusão, a diversidade, perspectivas diversas, são essenciais para a inovação, né? O Éder estava comentando sobre isso, a atração de talentos diversos, que as pessoas queiram estar, se sintam bem sendo elas mesmas dentro da empresa. Então, essa segue sendo a nossa tendência para que a gente possa abarcar e atrair interesse tanto dos nossos empregados e futuros empregados, como dos nossos clientes, né? É importante que a gente siga firme nessa jornada, e é o que a gente vai fazer, impulsionando também, sendo exemplo, talvez, para outras empresas, outras indústrias, que a gente tem certamente muitos desafios dentro da indústria, e para que a gente siga numa jornada muito importante de inovação. Perfeito. Grazi, pegando esse mesmo fio, vamos assim pensar, na sua visão, como é que você enxerga a questão das boas práticas de diversidade e inclusão no quesito de inovação, ambientes mais saudáveis, produtivos? Qual é a sua visão sobre essa questão? Reforçando o que o Éder trouxe, isso é fundamental para o negócio. Sustentabilidade do negócio é imperativo ter diversidade, equidade e inclusão. Eu não consigo pensar numa empresa que vá prosperar sem isso, porque precisa de ter inovação, é a palavra global, nas seus diversos idiomas. Como fazer isso com bolhas? Ela só reduz, ela não educa. Então, nós precisamos ampliar, trazer vozes diferentes, experiências diferentes, formações diferentes. Essa história também das universidades de ponta, né, que as empresas gostam muito também, isso é um risco. Isso é um risco. Já tiramos isso do nosso programa Trainee. Até da pergunta, ensinamos as pessoas por que isso não faz diferença. E são, sim, as trajetórias e as capacidades que as pessoas têm para cada posição. É importante eu trazer assim, o tema da inovação, que é um tema que, dentro do nosso roadmap estratégico da Motiva, é um dos nossos principais alavancadores. Uma coisa que eu aprendi na vida, assim, a inovação, ela é filha da criatividade. E a criatividade é filha da liberdade. Liberdade é a avó da inovação. Nós precisamos trazer esse tipo de diversidade com liberdade para que as pessoas realmente tenham voz à mesa. Tenham autenticidade, porque também não adianta trazer se o ambiente, se a cultura não promove isso. Então, tem um trabalho de cultura, diversidade compõe os nossos pilares de cultura, que são as nossas fortalezas para deslocar a Motiva para onde ela quer chegar na nossa ambição 2035. E um ponto assim para encerrar, né, porque tem dificuldade, pessoal, e terão. Para mim, dificuldade não pode ser freio, ela tem que ser, sabe o quê? Fonte de inspiração para a gente enfrentar. Perfeito. É isso que a gente trabalha. Maravilha, Grazi. Então, a gente precisa encerrar, já estouramos aqui o nosso tempo, tá? Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela partilha, agradecer a todo o nosso público, tanto o presente e o não presente que está aí virtual com a gente. E é isso, meu muito obrigado e até a próxima. Muito bem, gente, que coisa linda, obrigado mais uma vez, que aula que a gente teve aqui agora com vocês, muito obrigado, tá? Sempre um prazer. Acho que está faltando uma foto? Ah lá, foto. Precisa registrar esse momento, claro. Tudo que a gente ouviu, a gente acabou de aprender aqui, fundamental para a gente levar para o nosso dia a dia.
E em todos os momentos, né, quando a gente participa de fóruns, de painéis como esse, a gente volta para casa reflexivo. Sempre tem alguma palavra, alguma frase que nos deixam ali reflexivos para o nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa equipe ali já arrumando